Glauber, boa noite, bem-vindo. A gente decidiu mudar, né, amor, o dia da nossa live para os domingos, porque como a gente trabalha viajando muito, e esse é o nosso compromisso e a gente não quer perder. Olá, amigo, bem-vindo. A gente repensou o dia e ficou para os domingos. A gente alterou os dias, que eram na segunda, a gente está passando agora para o domingo, para ficar mais fácil para as pessoas, né, acompanharem. E até porque na segunda-feira a gente também tem uma célula, que a gente, né, ia ficar muito apertado o tempo. Então a gente continua as lives, mas alterando a data agora para os domingos. E aí, esperar quem vai estar entrando aí para a gente dar início. Começar a semana bem, você começar a semana mais leve, né? E continuar firme no propósito, né? Deus colocou no nosso coração esse propósito de estar lendo a palavra, né? De vir aqui com vocês, de dividir experiências, de somar mesmo. A gente vai, ao longo dessa jornada que a gente começou agora, a gente está indo para a quarta live, não é isso? Hoje é a nossa quarta live e é dar continuidade mesmo, é focar e aprender, né? E falar de vivências nossas aqui, que eu acho que é mais real quando a gente divide nossas vivências, falar dos obstáculos, né? E como é que a gente tem feito para conseguir seguir em frente sem se pegar, porque acontece e vai acontecer, e enquanto a gente tiver vida, tiver vivo, vai existir obstáculos, mas que a gente sabe que quando a gente está com Deus, está firme e fica mais leve, né? Isso não é que seja mais fácil, mas que fica mais leve. Com certeza. Ele está ouvindo a palavra, sempre vai estar dando conforto, né? Eu acredito que, tenho certeza que a palavra que é lançada em um coração sincero, ela alcança vidas, né? E pessoas que às vezes estão precisando só ouvir um eu te amo, estão ouvindo um eu gosto de você, você é importante, né? Você é importante para Deus, você é importante para mim, um abraço. Então a gente está aqui para estimular as pessoas a fazerem isso, a poder estar falando daquilo que é o mais importante, que é o amor de Deus. E aí vai abranger muita coisa. Vamos começar. Vamos começar, porque aí o pessoal que for entrando vai vendo e também que vai assistindo depois. Tem muita gente que pode estar também nas suas igrejas agora, né? Isso. A gente começou falando do nosso devocional. A gente tem um devocional que a gente lê diário e a gente tira uma vivência, né, do dia desse devocional. A gente tinha escolhido a segunda, mas agora vai ser aos domingos. E hoje, o devocional de hoje, ele fala sobre o caminho está aberto. A gente vai ler o devocional de hoje, depois vai comentar, é breve, e falar uma vivência sobre isso. Hoje o devocional, ele fala assim, o caminho está aberto. Ele fala que no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50, 51, fala que depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. No templo de Jerusalém existia um lugar onde somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. Isso ocorria anualmente debaixo de um rigoroso ritual judaico. Isso acontecia porque aquele lugar representava o local onde estava a presença de Deus, o que exigia muita reverência e zelo. Mas por que trazer essa informação?
para que possamos entender a profundidade da obra e do sacrifício de Jesus. No templo havia um véu que separava o lugar da presença de Deus, que o tornava inacessível a outras pessoas. Mas, ao Jesus consumar sua obra na cruz, esse véu se rasgou, simbolizando que agora todos nós temos acesso a Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Isso significa que eu e você temos acesso à presença de Deus. Podemos nos tornar filhos e usufruir dessa paternidade que dá sentido e propósito à nossa vida. Para isso, basta reconhecer o sacrifício de Jesus por nossos pecados. Não são necessários complexos rituais ou obras que venhamos a praticar, mas apenas o sincero reconhecimento de Jesus como Salvador e a disposição de viver uma vida que agrada a Deus. Nada do que você fez um dia fará Deus Pai amar menos você, pois Jesus morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados. Contudo, basta o seu arrependimento para que o perdão seja estabelecido, porque o véu já foi rasgado e a graça liberada sobre nossa vida. Saiba que o Pai tem planos, sonhos e propósitos lindos para você. Por isso, não perca mais tempo. Não viva como se o véu não tivesse sido rasgado, pois você tem um Pai que está de braços abertos, pronto para ter um relacionamento intencional com seus filhos, abençoá-los e amá-los. Corra para os braços do Pai, porque somente Ele tem o melhor para a sua vida. Em Jesus, os seus pecados são perdoados e Ele não se lembra mais deles. Então a palavra do Senhor, ela fala que naquela época existia o lugar que era conhecido como Santo dos Santos. E nesse local, apenas uma vez ao ano, o sacerdote ele podia entrar neste lugar, adentrar nesse lugar. E esse sumo sacerdote que entrava nesse lugar onde estava ali a presença de Deus, naquele lugar, ele não poderia, só um homem poderia entrar. Esse homem não poderia ter pecado nenhum, porque se ele entrasse em pecado, ele morria. Então, a presença de Deus, ela estava num local, né? E ninguém tinha acesso a ela, só uma pessoa. E quando Jesus vem e em sacrifício se dá pelas nossas vidas, né, na cruz do Calvário, ali ele rasga de cima a baixo o véu. Ele paga o preço dos nossos pecados, né? E a palavra fala que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados, sarados. E através dessa atitude de Deus, de Jesus, ele nos deu acesso livre a ele. Então nós hoje temos acesso livre ao Pai. E como a palavra fala aqui, como a mensagem, basta somente você declarar isso com um coração sincero, né? E colocando a sua vida a serviço de Deus, né? Porque Deus, ele já te chama de filho, ele já te recebe como filho, ele já cuida de você, ele já te ama, nos ama, e ele nos dá esse acesso. Então o caminho está aberto, e nós devemos hoje somente seguir no caminho de Deus, né? Amando, cuidando de pessoas, sendo um canal de bênção, sendo um canal de ajuda aos necessitados, né? Cumprindo aquilo que Deus coloca na palavra, que Ele deixou pra gente, que às vezes pode ser muito difícil, né? Porque só Deus ele consegue cumprir toda a lei, né? Por isso que hoje nós não vivemos mais por lei, né? Nós vivemos pela graça de Deus, que graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus quis nos salvar, quis nos abençoar, é um desejo dele, e quis que nós começássemos a caminhar com ele. Então essa graça que hoje está sobre as nossas vidas é o que nos capacita e nos possibilita de vivermos, de andarmos na presença de Deus, entendendo, né, como que nós hoje somos o templo de Cristo, né? Sim. Ele fala, a palavra do Senhor fala que nós somos o templo do Espírito, nós somos os sacerdotes de Deus. Então que a gente tenha esse entendimento que
esse véu que nos separava de Deus já não nos separa mais. Essa barreira que existia entre nós e Deus já não existe mais. E que nós hoje podemos caminhar junto com eles na presença do Espírito Santo dele. Amém. Amém. E a gente vai ser breve. E eu queria só compartilhar com vocês, né, pegando um gancho no que o Júnior falou, que a gente tem livre acesso, né? Deus, quando ele morreu na cruz, ele morreu, né, pelos nossos pecados. Então, tudo que a gente procura hoje, a gente enfrenta tantos desafios. E muitas das vezes, isso a gente ouviu hoje, né, na igreja, a palavra do bispo, ele falou que muitas vezes a gente está ali e tem a nossa Bíblia, né? Acho que todo mundo em casa, a maioria tem, né? A nossa Bíblia. Então, quando a gente está ali, aquele momento de fraqueza, um momento de tristeza, muitas das vezes é muito mais fácil chegar alguém, falar alguma palavra e você ouvir e você absorver. Mas hoje está tão complicado isso, né? A gente precisa estar vigiando, a gente precisa orar, vigiar e ter muito cuidado, muitas vezes, com o que a gente recebe, com o que a gente ouve. Então, quando o Júnior falou aqui que Deus rasgou o véu, ele nos libertou, ele nos deu a liberdade. Livre acesso, né? Porque a gente está aqui, ó, quer uma resposta, tá angustiado, tá precisando de uma conexão com Deus, fala com Deus. Você fala com Deus no carro, você fala com Deus no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha. Vai ali, tira 5 minutinhos, 10 minutinhos, ó, vai na palavra, procura. E a palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que esse versículo ele fala? Ele fala que está aqui. Quando a gente conhece a verdade, é porque a gente está lendo a Bíblia. Tudo que tem que a gente quer de resposta está aqui. Então, se a gente conhece a palavra de Deus, ela liberta, é conhecimento. Então, a gente não vai ouvir qualquer coisa e vai entrar e vai mexer. Muitas vezes você entra, escuta uma palavra assim: está tão debilitado, amém. E muitas vezes é uma palavra que não é o que Deus quer falar com você. Então a gente precisa ter muito cuidado. Deus colocou no nosso coração de estar aqui, de falar vivências, porque quando eu acho que a gente fala do que aconteceu conosco, sem essa questão de sensacionalismo, sem vender imagem, o que a gente quer mesmo é o compromisso. Deus colocou no nosso coração esse propósito, e o propósito é de ajudar mesmo, né? A gente quer ajudar, a gente quer falar da gente, e a gente está muito, muito preocupado com... Hoje a gente precisa ter muito cuidado com tanta coisa que a gente vê aí na internet, nos meios de comunicação, usando a palavra de Deus, né? Então, eu não vou falar nomes aqui, eu não vou falar pessoas que a gente vê em TikTok e Instagram, mas alguns de vocês já devem ter visto. E é lamentável, sabe? Dá uma... E às vezes até muitas vezes por desespero, né? As pessoas... Pra ganhar like, E as pessoas desesperadas para ouvir uma palavra de Deus, tá num momento difícil, a pessoa pede, né, a Deus uma palavra, e às vezes a pessoa corre para uma internet e acessa esse tipo de informação, que às vezes pensando em se ajudar, né, querendo uma resposta de Deus, e acontece muito em vez de ajudar, essa pessoa só está achando coisas ruins, né? Está se prejudicando. Como a gente falou assim, hoje você tem acesso direto a Deus. Você pode ir vai na palavra. Lê o devocional. Gente, a gente hoje escolheu o devocional Café com Deus Pai. Eu gosto muito porque ele fala de vivências. Mas é escolha de cada um. Hoje a gente tem tantos devocionais. Tem uma infinidade. É um momento seu. É o que você se agrada. Então vai lá. Tem um bom dia. Tem o
Café com Deus também, que é, acho que é com o Max Lucado, né? Tem vários, vocês têm vários. Então, assim, é o que Deus tocar no seu coração. Eu não tô aqui hoje, eu até nem gosto de falar o nome do meu devocional, porque eu não tô aqui fazer propaganda para ninguém. E é só para falar realmente o propósito de Deus. O que a gente se propôs a estar aqui, falar a palavra de Deus. E é poder estar aqui ajudando, sendo ajudado, é dividir. É ter vivências e experiências. E o que eu peço hoje, em minha oração, é que aqueles que hoje estão necessitados de um abraço, de uma palavra de conforto, né, que Deus acampe com os anjos, né, que Deus unja esses ouvidos, porque tem muita gente hoje se aproveitando, né, da palavra de Deus para poder subir. E quanta gente aí doente, precisando de socorro. Quando eu falo doente é porque a gente, com aquele vazio, aquele oco aqui que precisa ser preenchido, e está tão perto de cada um de nós, né? A gente para um momento em casa, tem um louvor que ele diz assim, não conte seus maiores sonhos a ninguém, se tranque no seu quarto e conte só para Deus. E esse louvor, ele me toca muito, né? Todas as vezes assim que eu tô no meu momento de desespero, de uma resposta, eu vou pro meu quarto, eu tô no meu carro, então eu vou estar no momento meu com Deus, né? E Deus fala, Deus acalma, né? Então que você possa começar a trabalhar isso em você. Não espera de ninguém não, você não precisa de outras pessoas. É claro que a gente tem que ter intercessores, mas a gente sabe reconhecer, a gente pede direcionamento para Deus. Mas o caminho, né? O caminho existe e você pode... claro que você tem alguém que possa te ajudar. Que isso é importante. E te instruir, é ótimo. Mas se você não tem ninguém, você está precisando de uma resposta, busque na palavra do Senhor. A Bíblia ela é atual. A Bíblia sempre foi um livro atual, né? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela fala até assim, que a Bíblia é um livro inspirado em Deus. Deus inspirou homens... É o livro mais atual. Deus inspirou homens para escrever a Bíblia. Então, ali é a palavra de Deus. Então, quando você precisa buscar a Deus, você vai encontrar Ele. A palavra do Senhor fala assim aqui, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Quer dizer, Deus, se você buscar, Ele vai Ele vai deixar ser achado. Ele vai te encontrar, Ele vai falar com você. Então, essa live, por exemplo, é uma forma de Deus estar te encontrando. Porque o que a gente fala aqui, todas as vezes que a gente vem trazer uma palavra, é a palavra de Deus, não é a nossa palavra. Não. Você traz, às vezes, algum exemplo nosso, alguma história que a gente ouviu. Vivências, testemunhos, né? Isso, testemunhos. Mas o fundamento é sempre a palavra de Deus. Porque não viemos aqui para falar da nossa vida, mas o intuito é sempre falarmos do que Deus tem feito nas nossas vidas. E que isso possa servir de estímulo, de exemplo e de força para que as pessoas, né, que possam ouvir, que criem força. Porque nós, todos os dias é uma batalha, todo dia é uma batalha. Mas a gente tem se apoiado para que a gente possa vencê-las em Deus. Porque a gente sabe que só em Deus nós podemos vencer todas as batalhas, as oposições, as barreiras, as montanhas que se colocam à nossa frente, que não são poucas, que também não são poucas na vida das outras pessoas, mas Deus, ele fala, né, que no mundo nós teremos aflições, mas o principal que ele fala é, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, se ele já venceu, vamos se apoiar nele, confiar nele e descansar nele, porque assim a gente também vai vencer. É verdade? É verdade. E aí eu finalizo, né? Nós finalizamos. Eu queria deixar para vocês uma passagem, né? Que fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Está em João 14,6. Então, quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala também isso aqui, está tudo aqui dentro. Então, tudo que você procurar uma resposta, tiver naquele momento de
de vazio, de desespero, vai ler tua Bíblia, pede a Deus conforto. Porque eu não conheço ninguém que está ali orando a Deus que não consiga esse conforto. Claro que a gente precisa dos nossos líderes, precisa dos nossos intercessores. E quando a gente está falando aqui, tem só cuidado, é que a gente abre hoje o Instagram e vê tanto sensacionalismo com a palavra de Deus. Então, muitas das vezes que você escuta, corre para a palavra, procura saber se está aqui dentro. Confirma, né? Confirma. Porque a resposta que a gente precisa está tudo aqui, né? E é isso. Como o Ju falou aqui, ele rasgou o véu. Então a gente está liberto, a gente tem livre acesso, a gente tem essa conexão com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, né? Então ele nos atende, ele nos ouve. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Essa é a nossa live que agora vai ser aos domingos, né? Porque a primeira live deu super certo, a segunda a gente já chegou às 10 e a terceira eu estava viajando, a gente trabalha viajando bastante. Eu estava falando, meu amor, como é que a gente vai fazer? Então, vamos fazer aos domingos, porque aí a gente vai estar junto. A gente nunca passou. A possibilidade da gente estar junto é muito maior no domingo do que durante a semana. Então, a gente faz no domingo e você em casa aí acompanha, onde você estiver, e que seja bênção aqueles que estão acompanhando ao vivo. Que Deus abençoe vocês, cada dia mais e mais, a família de vocês. Aqueles que vão assistir depois, porque muita gente assiste depois que está gravado, que essa palavra possa ter sido bênção na sua vida, possa ter sido resposta para você, e que Deus se mostre grandemente na sua vida, que o aroma suave do Senhor Jesus possa ser abundante na tua casa, no teu lar, na tua família, no seu trabalho, que você possa caminhar com Deus, sabendo que você hoje tem livre acesso a Ele, e Ele é seu Pai, está te ouvindo o tempo inteiro. Amém. Então, meus queridos, uma semana maravilhosa para vocês. Que Deus abençoe, que o exército do Senhor acampe ao lado de vocês, caminhando com vocês, livrando de toda a seta do maligno. E estaremos juntos aqui novamente no próximo domingo. Deus abençoe vocês e até o próximo domingo. Deus abençoe. Beijão para todo mundo. Fique com Deus.